Então, quinto ano, vamos para mais uma aula de fração. Vamos agora ver as frações próprias e impróprias lá na página 190. Então, o que seria uma fração própria? Quando você tem lá um inteiro, certo? E desse inteiro você resolve dividir ele, certo? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Essas 8 partes passam a ser o denominador dessa fração. E você decide retirar aí 3 partes das quais você dividiu em 8, que vai ser o seu numerador. Então, 3 aqui é o seu numerador e 8 é o seu denominador. É a quantidade de partes que eu dividi o inteiro. E o numerador é a quantidade de partes que eu retirei do inteiro dividido. E eu leio como 3/8. Aqui eu dou a classificação de uma fração própria. É aquela que o numerador é menor que o denominador. Já a fração imprópria, ela vai ser o contrário. Eu vou ter essa mesma imagem, só que eu vou modificar a posição dos números. Em vez de ter 3/8, eu vou ter 8/3. Uma fração imprópria é quando aqui, ó, o meu numerador, ele é, ó, maior que o denominador. Ela vai ser classificada como fração imprópria. E eu posso estar explorando essa fração imprópria, transformando ela em um número misto, certo? Vamos ver, né, esse processo adiante. Então, o que seria uma fração própria? É quando o meu numerador é menor que o denominador. Já a fração imprópria é o contrário. O meu numerador ele vai ser maior que o denominador. E lá no nosso livro, eu tenho aqui, ó, a página 190, a questão número 1. Pede que a gente observe essas imagens aí da questão 1 e indique, né, a fração que representa a parte pintada em cada item. E aí eu vou estar dando essa indicação, certo? Em cada item da parte que foi pintada. No caso da letra A fração foi dividida lá, né? Ó, letra A. Foi dividida a fração aqui, certo? Na imagem, né? Em 3 partes, certo? Então, eu tenho lá o meu denominador, que vai ser 3, que é a quantidade de vezes que o inteiro foi dividido. E pintamos 2 partes. Então, eu obter 2/3. Nesse momento, eu tenho uma fração própria, onde o meu numerador ele é menor que o denominador. Já na letra B, eu vou ter aí 3 partes de início, né? Vão ter 6 partes separadas em 3 cada uma, mas todas estão, né, utilizadas. Então, no total, né, eu vou ter, no total de utilizadas, eu vou ter 6 e foram divididas em 3. Então, eu vou ter 6/3. Nesse momento, eu vou apresentar a você uma fração imprópria, onde o meu numerador, ele é maior que o denominador. Na letra C, eu tenho lá uma fração dividida em 4 partes e todas as partes foram utilizadas. Então, eu vou ter 4/4. Todo o inteiro foi utilizado. Seguindo a letra D, nós temos aí 3 imagens. Dessas 3 imagens, todas elas foram divididas em 4 partes, então elas são o denominador, que é a quantidade de partes que eu divido, ele é o denominador. E pintamos aí, né, na primeira 4, na segunda também 4, 8, com mais 3, 11 partes foram retiradas, né, foram pintadas aí, então eu tenho 11/4. Assim como a letra B, eu apresento na D outra fração imprópria, onde o numerador aí vem maior que o denominador. Seguindo a letra E, nós temos aí 2 imagens. Todas as 2 imagens foram divididas em 2 partes, é quem denomina a imagem.
e utilizamos 3 partes dessas imagens. Então, nós usamos 3 meios. Diferente da letra A, eu apresento a letra E como uma fração imprópria. Ó. Letra A eu tenho 2/3, letra E eu tenho 3 meios, certo? E eu venho com uma fração imprópria nesse momento aí. Seguindo da letra F, onde eu tenho uma imagem que foi dividida em 5 partes e retiramos, né, pintamos aí apenas 3/5. Então, novamente, eu tenho uma fração própria, onde o meu numerador, ele aqui é, né, menor. Então, que letras aí nós observamos que foram frações impróprias? As frações impróprias estão na letra B, 6/3, na letra D, 11/4 e na letra E, 3/2. Que seriam as frações impróprias quinto ano. Toda fração imprópria é aquela que o meu numerador é maior que o denominador. Essas são as impróprias. As próprias que foram a letra A, letra C e letra F, nós temos lá a fração, né, onde o numerador ele vem menor que o denominador. É a fração que normalmente nós conhecemos, né, nós vivenciamos, né, no início do conteúdo. Ok? E vem essa orientação aí logo abaixo, do que são frações próprias e impróprias, né? E as frações impróprias, elas trabalham junto com os números mistos, porque se eu dividir uma fração imprópria, eu vou conseguir encontrar um número misto, que foi o que nós vimos anteriormente. Assim como eu calculo o número misto e encontro sempre uma fração imprópria, porque toda divisão de uma fração imprópria, ela vai dar inexata, justamente para que se transforme em um número misto, certo? Nós vamos fazer essas transformações, né, em outro momento, tá bom? E vamos seguir nosso conteúdo aí. A orientação que tem é o seguinte lá, né? Que é a mesma coisa que a professora já disse aqui. Que a fração própria é o numerador menor que o denominador. E a imprópria é o numerador maior que o denominador. E traz, né, a orientação sobre o número misto. Que foi o que eu acabei de dizer a vocês. Que o número misto trabalha em conjunto com a fração imprópria. Eu vou dividir a fração imprópria e vou transformá-la em um número misto. Essa divisão sempre será inexata justamente para essa construção do número misto. E quando eu calculo a fração imprópria, fizemos isso na aula anterior, eu transformo a fração em um número misto, certo? E aqui na primeira questão nós encontramos algumas frações impróprias e próprias, onde eu percebo que a letra A eu trago uma fração própria, 2/3. Letra C, 4/4, utilizei todo o inteiro. E letra F, 3/5, certo? São as frações, né, normalmente usuais na fração. E as impróprias foram a letra B, D e E, onde eu apresentei a vocês o numerador maior que o denominador, certo? Então, não pode esquecer que o denominador é a parte que foi dividida, né, esse inteiro, no processo da fração, e que esse numerador foi a parte que foi pintada aí, né, na imagem, certo? Vou trazer aqui mais exemplo para que vocês compreendam melhor. Se eu tiver aqui a fração 4/3, 5/7, 2/6. Quais dessas frações aí eu vou obter uma fração imprópria? Qual das 3 aí eu vou obter uma fração imprópria? Perceba que se eu tenho 4/3, certo? O 4 é maior que 3 aqui. Então, eu já compreendo que o meu numerador ele foi maior que o denominador. 5/7, o 5 é menor que 7. Então, nesse momento aqui, eu não tenho uma fração imprópria. 2/6, 2 é menor que 6. Então, novamente, eu não tenho uma fração imprópria. Então, essa fração aqui de 5/7 e 2/6, elas são frações próprias. Dentro delas, elas foram organizadas de forma própria, onde o meu numerador segue menor que o denominador. Então, apenas a fração de 4/3 é que eu apresento a vocês como uma fração imprópria, onde o meu numerador, que é 4, ele segue maior que o denominador, que é 3, certo? E eu posso ter aqui a imagem, tá bom? Eu posso obter dentro da imagem 3, certo? Aqui. E dentro desse, eu posso estar pintando apenas um de cada para formar o meu numerador,
ok? Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, aqui eu posso dividir, certo? Em 3 partes, ó, que é o meu denominador nesse momento. E aqui eu posso estar utilizando, certo? 2 aqui, 1 aqui e 1 aqui. 2, 3, 4, que se refere ao meu, né, numerador nesse momento, que é, né, o que comprova que eu tenho aqui uma fração imprópria, certo? Então, fração imprópria e própria foi o nosso conteúdo de hoje, onde eu apresento, né, os 2 exemplos e segue lá a atividade para que vocês possam concluir. Fizemos juntos a primeira questão da página 190, você vai fazer a segunda e a terceira, apenas essas 2, para dar continuidade, né, a esse assunto. Então, vamos lá? Você vai fazer lá para casa, ok? Página 190. Vamos aí para a questão 2 e 3, porque vocês, né, já fizeram comigo nesse momento a questão 1, tá bom? Então, depois eu vou estar apresentando a vocês como acontece a transformação de uma fração imprópria em número misto e do número misto na fração imprópria, que vai ser outra relação da fração dentro do cálculo, tá bom? Então, faz lá a atividade, essas 2 questões no módulo na página 190 e na próxima aula a gente vai estar dando continuidade desse assunto, ok? Até a próxima!